Marina, bom dia. Não, é Ana, né? É porque as duas são gêmeas. E assim, a Marina do lado de cá e a Ana do lado de cá. E as duas estão com o nome de Marina no computador, mas a tia já reconhece, tá vendo? Também, né? 2 anos juntos, se não reconhecesse. Arthur, bom dia. Antônio, Murilo, Diego, Oi, tia, bom dia. Maria Clara, Bruna. Bom dia, tia. Bom dia. Bom dia, tia. Arthur Bom dia, Colégio, Fernanda. Kennedy. Nossa Senhora, agora eu já vou me perdendo. Bom dia. Fernanda, eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer, meu Sobre amor. aquela. É portfólio que fala? Não sei. Portfólio. É aquele negócio que a gente tem que entregar. A gente tem que entregar ele na segunda ou na sexta dessa semana? Não, na verdade, o prazo máximo que eles dão a vocês é a segunda, certo? Ok. Mas se vocês observarem, porque eu não estou com garrafa aqui, na frente tem lá português 10/8, ciências 11/8, aí tem outra disciplina. Porque qual é a proposta desse portfólio? É que vocês peguem cada atividadezinha dessa e façam em um dia da semana. Que aí chegue na sexta-feira, vocês tenham concluído todas. Aí, o que acontece? Deu conta de concluir até na sexta? Pode mandar na sexta, não tem problema. Ah, mas não deu, vai precisar do final de semana para dar uma ajeitada, para melhorar? Aí vocês mandam na segunda. Só que o prazo máximo é a segunda, não pode esquecer não. Tá bom? A gente vai ter essas atividades toda semana? Toda semana. Na sexta-feira agora, vocês já recebem outro portfólio. Por isso, o ideal é seguir. Fazer segunda uma, terça outra, quarta outra, que aí na sexta-feira você acaba. Aí na sexta-feira você acabou, você vai receber o portfólio da outra semana. Aí quer dizer, sábado e domingo você está livre, na segunda-feira vocês começam novamente. E o portfólio é avaliativo, tia? Exato. Esse portfólio, ele vai depender de cada professor. A escola deixou livre, o professor que quiser avaliar vai ter o direito de avaliar sim, tá bom? Mas você vai avaliar porque eu tô cansado de fazer tarefa pelo celular. Para mim é bem melhor o portfólio. Ó, leitor, eu pretendo atribuir uma nota sim. Eu não sei exatamente qual é o valor, tá? Mas eu devo atribuir sim. Que bom. Tia, Tá bom? você vai Fala. colocar, se você for avaliar, você vai colocar a nota por se a pessoa acertar as perguntas ou se ela fizer? Olha só, como são atividades práticas diárias, eu pretendo avaliar do mesmo jeitinho que eu faço com as atividades que vocês fazem em sala de aula. Eu verifico se vocês fizeram, certo? Eu pretendo não ir pelo erro e acerto, por mais que essas atividades do portfólio, a gente está tentando mandar em cima daquilo que a gente está trabalhando bastante, algo parecido com o que vocês fazem no livro, entendeu? Então, não tem por que errar, mas erraram, depois a gente vai trabalhar em cima desses erros, mas eu não pretendo avaliar isso, não. Pretendo avaliar a assiduidade de vocês, o compromisso de vocês. Tá bom? Por isso que eu perguntei mesmo que eu tô fazendo o portfólio e aí eu tô fazendo pouquinho, porque tem bastante coisa até para fazer, então. Eu entendo, gente. Ontem o 8º ano questionou muito a respeito, né, desse portfólio, que é uma tarefa a mais, mas aí eu vou falar com vocês a mesma coisa que eu falei com eles. Tentem se colocar no lugar da escola. A gente, enquanto escola, e vocês também, nós nunca vivenciamos o que a gente está vivenciando agora. É algo totalmente novo. Então, a gente não pode correr o risco de vocês, por exemplo, a gente não sabe, a gente acredita que agora em setembro volte. Mas vamos supor que aconteça alguma coisa que não volte. Vamos supor que o ano ele acabe e a gente esteja em quarentena. Então, são várias coisas que a escola tem que pensar. Então, pensando nisso, o que a escola quer? Eu não posso passar o meu aluno de ano
sem que ele tenha um conhecimento concreto. Às vezes é puxado, sim, todo mundo fazendo aquele monte de atividade, todo mundo estudando demais em casa, todo mundo assim, né? Que a gente sabe que tem aquele que realmente se dedica e tem aquele que não se dedica. Mas o que a gente pretende é fazer com que vocês sejam menos prejudicados possível em relação a essa transição, porque voltando setembro, beleza, a gente vai continuar com o conteúdo e a gente vai voltar naquele que houve mais dificuldade. Mas se não voltar, a gente vai ter que transformar o ano que vem em 2 anos, entenderam? Que a gente vai ter que voltar ao conteúdo desse ano, que vocês tiveram mais dificuldade, ainda trabalhar o ano que vem. Então, tudo isso é uma forma, gente, de vocês melhorarem o aprendizado, se dedicarem mais, a escola ter algo mais concreto na mão, tá bom? Pode falar. Quem quer falar alguma coisa? Eu achei o portfólio muito fácil. São atividades, Arthur, que não têm o objetivo, assim, por quê? Muitas vezes, o aluno ele não consegue desenvolver a atividade sozinho. Né? Existem atividades que vocês não conseguem desenvolver sozinhos, aí precisa do auxílio da família, é uma coisa a mais para a família. E o que a gente está tentando fazer é justamente algo que vocês consigam desenvolver sem ter que ficar pedindo auxílio o tempo inteiro do pai, da mãe, que já tem tantas coisas para fazer e ainda tem que sentar com vocês. Às vezes tem 2 ou 3 filhos, aí tem que sentar com 2 ou 3. Isso a gente sabe que é desgastante. Então, o que a gente quer é algo que realmente vocês consigam desenvolver. Tanto que aquele aluno que não está conseguindo, eu falo, está com muita dúvida em determinada questão, manda para mim. Tenta não ficar ocupando mais as famílias, que a gente sabe que já está ocupada demais nesse período. Tá bom? Aí vocês podem me mandar. Quando for da minha disciplina, eu ajudo vocês. Ok? Outra coisa sobre esse portfólio. Eu achei que a questão ela estava muito fácil. Aí eu fiquei confuso. Eu perguntei para o tio de matemática. Aí a gente prosseguiu para ficar mais de 1 hora conversando sobre essa questão. Tá. Pessoal, vamos lá. Foi engraçado. Estou compartilhando com vocês a página 80, que foi justamente onde nós paramos na aula anterior, certo? Eu não sei se vocês se lembram, mas na aula anterior, nós começamos o conteúdo da crase. Tá todo mundo lembrado aí? Sim. Né? E aí, o que é que eu falei para vocês sobre crase? Eu falei para vocês que crase é quando nós temos a necessidade do uso de 2 As. Um A, que é preposição, e outro A, que é artigo, antecedendo uma palavra feminina. Não foi isso que eu disse? Sim. Então, toda vez que nós tivermos a necessidade de um A preposição, com a necessidade de um A artigo, esses 2 As vão se contrair e formarem o processo da crase, que é aquele A com o acento grave, o acento para o lado contrário, que vocês costumam dizer, certo? E aí, pessoal... Tia, que página você está? Estou na página 80. Quando é que nós vamos usar a crase? Em quais palavras nós vamos usar a crase? Nós sabemos que na língua portuguesa a crase é utilizado no a, as, ou na palavra aquele, aquela e aquilo. Apenas isso, certo? Então, aqui foi onde nós paramos, na página 80, e eu pedi a vocês. A Naika está pedindo para eu explicar a questão Não, a letra E da questão 5 do portfólio, tá?
Hein? Depois eu volto lá, eu vou tentar abrir o portfólio aqui e mostrar. Deixa eu dar minha aula, uns 5 minutinhos antes eu faço isso, tudo bem? Vamos lá. Prestem atenção aqui. Ele evitou a discussão sobre o assunto. A discussão, eu falei para vocês o seguinte, gente, quando tiver dúvida se determinado A diante de uma palavra feminina, ele deve ou não ser fraseado, vocês troquem a palavra feminina por uma masculina. Por exemplo, em vez de discussão, vou colocar debate. E ficaria como? Ele evitou o debate ou ao debate? O debate. O debate. Ou seja, então esse A simplesmente se transformou em O. Quando o A se transformar em O, ele não pode ser fraseado porque ele é só artigo. Quando o A se transformar em ao, aí sim, ele precisa ser fraseado porque ele é preposição. Ok? Ficou claro? Então, vamos lá. Sim. Aqui, a gente pode perceber que ele não vai ser fraseado porque a perguntinha é o quê? O verbo é transitivo direto. O verbo transitivo direto não pede preposição. Não é isso? Então, no exemplo anterior, a palavra discussão é feminina, portanto, é acompanhada do artigo A. Só que o verbo evitar, ele não pede preposição. Nesse caso, não há crase, porque o verbo é transitivo direto, ok? Se houver muita dúvida, eu afirmo, troque a palavra feminina por uma masculina, que se o A virar ao, vocês deverão crasear. Se o A virar o, você não pode crasear. Pode falar. Quem é que está com dúvida? Ô tia, na verdade é assim, é que a Ana Clara, ela me pediu para avisar que a internet dela caiu e que ela não tá conseguindo entrar na aula. Tá, se ela não conseguir entrar até o final, na hora da chamada, você me lembra novamente, Vitória? Sim, tia, lembro sim. Obrigada. Então, vamos lá. Marque a opção a seguir, na qual a frase foi usada corretamente. Claro que aqui já está marcada, mas nós vamos analisar cada detalhe desse aqui, tá? Lerei aquela revista no final de semana. Quem lê, lê alguma coisa. Precisa de preposição para o verbo ler aqui? Não precisa. Então, é só eu analisar. O verbo ler, ele precisa de preposição? Não. Eu vou ler o quê? Aquela revista. Então, essa crase aqui, ela está correta? Não. Tá? Ou seja, não tem preposição no verbo, não pode ter crase aqui. Joia? Então, sempre quando a perguntinha for o quê? Nunca vai ser craseado? Não, na frente de um verbo, com função de complemento, não pode. Só vai ser craseado se o verbo for transitivo indireto. Tá bom, obrigada. Tá bom? Depois, quando ouvi a música, pensei em nossa conversa. Aqui, mais uma vez, quem ouve, ouve alguma coisa. Ó o verbo, ouvir o quê? A música. Então, troque música por canto. Troque música por canto. Ouvir. Ouvir. O canto. O canto. Aí eu pergunto, esse A, se ele se transformou em ao ou ele se transformou em o? O. Em o. Então, não pode ter crase. Concordam? Sim. Joia. Depois, fui à praia no último dia de férias. Olha aqui. Quem vai a algum lugar. Troquem praia por
Mar. Mar. Troca em praia Fui por ao mar. Fui ao mar. Perfeito. Troca em praia por qualquer outro lugar. Supermercado. Fui ao shopping. Shopping. Então, fui ao shopping. Fui ao supermercado. Fui ao evento. Ou seja, esse a, ele virou ao. Então, essa crase está correta. Por quê? Porque o verbo ir precisa da preposição a. Tudo bem? Joinha? Depois, na última, você conhece aquele rapaz que cumprimentei? Você conhece aquele. Conhece quem? Precisa de preposição? Não. Quem conhece, conhece? Alguém. Alguém. Precisa de preposição aí? Não. Não. Não precisa. Olha a dica que eu vou dar. Toda vez que vocês tiverem o aquele ou aquela, vocês trocam por este ou esta. Olha só. Vou colocar aqui. Trocar aquele ou aquela por este ou esta. Por quê? Se diante do aquele ou aquela aparecer o a, por exemplo, a este ou a esta, esse aquele, aquela ou aquilo vai ser craseado. Então, por exemplo, vamos supor que eu falo assim, fui àquela padaria. Troque aquela por esta. Fui A esta padaria. a esta padaria. Ou seja, apareceu o a, então aquela é craseado, certo? Mas se você dissesse assim, conhece aquele rapaz? Se aparecer apenas o este ou o esta sem o a, vai ficar aquela sem crase. Aquela ou aquele, tá, gente? Entenderam isso aí? Entenderam? Não entenderam, né? Entendemos, tia. Olha só. Sim, tia, tá bem simples isso. Não tá? Então é isso aqui, ó. Toda vez que eu me vejo diante do aquele, do aquela ou do aquilo, a regrinha prática é você trocar por este, esta ou isto. Se o a aparecer diante do este, esta ou isto, esse aquele, aquela e aquilo vai ser craseado. Mas se não aparecer, se continuar este, esta e isto, ele não pode ser craseado. Outra regrinha importante aí que é interessante vocês colocarem, ok? Vamos lá. Ok. Então, a alternativa correta aqui é a terceira. Alguma dúvida? Não. Então, nós vamos agora para os casos em que ocorrem a crase. Observem. Posso limpar? Isso aqui, vocês conseguiram anotar aí? Sim. Calma. Vou limpar aqui. Então, olha só. Casos em que ocorre crase. Tudo que eu sublinhar, eu gostaria que vocês sublinhassem também, porque é importante, tá? Veja a seguir alguns dos principais casos em que o uso da crase é necessário. Então, a primeira situação foi aquela que eu já mostrei a vocês. Quando houver a contração da preposição a com o artigo a ou as no feminino. Entregou o livro à professora. Aí, qual é a regra geral? Trocar a palavra feminina pela masculina. Se o a virar ao, é porque esse a vai ser craseado. Ou seja, entregou o livro ao professor. Observe que se colocar professor, vira ao professor. E aí, eu tenho a prova, que eu tenho o a preposição e o artigo. Então, esse a é craseado. Tudo bem? Ok. Depois, vocês se lembram
dos advérbios, das preposições, das conjunções. Essas palavras, advérbio, preposição e conjunção, existe locução. Ou seja, quando eu tenho duas ou mais palavrinhas fazendo papel de advérbio, de preposição ou de conjunção. E aí o que acontece? Existem locuções que são femininas, sempre femininas. Quando eu digo a vocês assim, coma à vontade. Você chega a um determinado lugar, tem um banquete sobre a mesa e a pessoa fala assim, olha, pode comer à vontade. Esse à vontade indica modo. Vontade não é uma palavra feminina? Sim. Esse à vontade é uma locução adverbial feminina. Então, toda vez que nós estamos diante de uma locução adverbial que ela é feminina, estou à toa, saí às pressas, comi à vontade. Então, toda vez que nós estamos diante de uma locução adverbial feminina, sempre feminina, porque só existe crase em algo feminino, tá bom? Então, toda vez que nós estamos diante de uma locução feminina, essa locução será craseada. É o caso, por exemplo, a margem do rio, a flor da pele, ou seja, tudo isso que indica, né? Que indica modo, que indica tempo, vire à direita, vire à esquerda. Tudo isso tem crase, tá claro? Claro? Vamos lá. Olha aqui, então é o que eu preciso que vocês grifem. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas formadas a partir de palavrinhas femininas. Então, o rapaz está rindo à toa, saiu de casa às pressas, os países estão à procura de soluções, todos estavam à espera de novidades. À medida que leio o livro, percebo quanto ele é interessante. À proporção que o conheço, admiro sua forma de agir. Ou seja, todas as expressões que sejam femininas precisam ter crase. Tá? Por exemplo, se eu disser a vocês assim, turma, estou falando a respeito de crase. Estou falando a respeito de crase, ou a respeito da crase. E aí eu pergunto, a respeito pode ser craseado ou não pode? Não pode. Não Por pode. quê, Antônio? Porque Vamos? Não fica ao. Respeito. Coloque o artigo para respeito. respeito é masculino. Não, exatamente. É o respeito. Respeito não é uma palavra masculina? Então, a expressão a respeito, ela não é feminina. Ela é masculina. Observem a palavra aqui. Olha só, hein? Deixa eu limpar aqui. Deixa eu Hoje tem colocar. um monte de regrinha para descobrir se é craseado ou não. Não, tem um monte de regrinha, mas a lógica, o bom senso, ele nos ajuda tanto que vale a pena pensar. Olha aqui, eu tenho as expressões. Eu comprei determinado produto à vista e outro determinado produto a prazo. Aí eu pergunto, qual pode ser craseado? Primeiro, À vista. vista. Por que a expressão à vista ela é craseada sempre? Porque ela é feminina. Porque é feminino. Porque tá Por que feminino. o à
prazo, ele não vai ser craseado nunca. Porque a palavra prazo é masculino. Isso. É isso que eu preciso que vocês entendam. Gente, eu amo vocês. Eu amo esse 7º ano, não é à toa. Por quê? Porque vocês pensam. Eu vou explicando as coisas e vocês vão acompanhando o meu raciocínio. E eu acho que isso é a melhor de todas as virtudes, tá? Nossa aula acaba 11h20, Thales. Então, isso é o melhor de todas as virtudes, que vocês conseguem acompanhar o raciocínio. Então, agora, vocês já sabem o quê? Crase só existe em palavras femininas. Isso aí. Diante de palavra masculina, eu não vou poder crasear nunca. Entenderam? Então, eu não sei exatamente se isso é uma expressão adverbial, prepositiva ou conjuntiva. Mas eu sei se é feminino ou se é masculino. Não é isso? Se ela é feminina, ela vai ter crase. Se ela é masculina, ela não vai ter. Tá claro? Dá um joinha aí para mim. Ótimo. Muito bem. Vamos lá. Se ela não tivesse travando, eu já tinha nada. O que é? Não, tia. Brincadeira. O que é o... Brincadeira, tia. Deixa pra lá. Não vamos fugir da nossa aula, hein? Pessoal, tá dando como minha internet está instável. Tá travando para vocês? Não. Não, tia, Não travou, não. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Nas expressões, olha, isso aqui é muito importante. Nas expressões a moda de, a maneira de, ainda que os termos moda ou maneira estejam ocultos, a palavra que vier diante delas terá crase. Ou seja, vocês vivem pedindo um filé à parmegiana. A parmegiana significa o quê? A moda parmegiana. Não é isso? É ou não é? Sim. Sim. Então, observem que eu posso ter a palavra. Quer ver? Deixa eu... filé à moda parmegiana ou filé à parmegiana. Certo? E aí o que acontece? Por que ambos aqui são craseados? Por que eu tenho crase nos dois? Porque eu posso tanto ter a palavra moda explícita, quanto eu posso ter a palavra moda subentendida, oculta. Então, toda vez que a palavra moda ou maneira estiverem oculta, subentendida, a palavra que estiver aqui na frente pode ser feminina ou masculina, mas ela vai ter crase. Esse A vai ter crase. Observe aqui, ó. Ontem comemos macarrão à carbonara, a moda carbonara, ok? Ou os convidados estavam vestidos a Harry Potter. Harry Potter não é uma palavra masculina? Sim. Sim. Mas por que ficou craseado aqui? Porque é moda. Porque a moda é Harry Potter. Exatamente. A palavra moda ou maneira está subentendida. Nossa, certo? Então, toda vez que nós tivermos a palavra moda ou maneira subentendida, esse A é craseado. Se tiver explícita, fica fácil, porque a expressão é feminina sempre. Mas, se não tiver, eu tenho que analisar. Cadê? A palavra moda ou maneira encaixa aqui? Se encaixa aqui, eu tenho que colocar crase. Beleza? Beleza.
Joia! Aí agora, antes de locuções adverbiais que indicam hora específica. Meus amores, o que acontece aqui? Tem gente que usa crase antes de qualquer número. E antes de número, eu não posso usar crase, tá? Não se usa crase antes de número. A exceção é para horas. Antes de hora, usa crase. Antes de outros números, não usa não. Combinado? Então, por exemplo, o telefone tocou à meia-noite. Esse à meia-noite, ele poderia estar representado por as 24 horas. 00. Né? Poderia estar representado dessa forma. Só que aí o que acontece? Antes de número que indique hora, a crase é obrigatória, certo? Há palavras que indicam hora, a crase é obrigatória, hora específica. Então, combinamos de encontrá-lo no parque às 2 horas. Então, às 2 horas, palavra que indica a hora específica. Ok. Tudo bem até aí? Sim. Perfeito. Vamos prosseguir. Alguém quer tirar alguma dúvida, gente? Não? Não. Ótimo. Aí, observem aqui que nós temos um termo para a palavra casa e terra. A palavra casa e terra, elas são exceções. Por que elas são exceções? Nós temos 2 formas de analisar isso aqui. Então, diante da palavra casa e da palavra terra, observem que apenas quando estiverem especificadas por um determinante, que seja um artigo, um pronome, um adjetivo, aí nós vamos crasear. Se não tiver determinante, essa crase não pode existir. Por exemplo, se eu disser assim, fui à casa de Ana ontem. Observem que o de Ana está determinando na casa de quem é que eu fui. Concordam? Então, se está determinando na casa de quem, aí tudo bem. Vamos supor que estivesse assim. Ah, voltei à casa ontem. Que casa é que eu voltei? Eu estou determinando em qual casa eu voltei? Não. Se eu não estou determinando, esse a casa não pode ter crase. Mas se eu disser assim, voltei à casa de Heitor ontem, aí esse a casa é craseado porque eu estou especificando em qual casa é que eu voltei. Tá claro? Então, quando não especifica para onde a gente voltou assim, não é craseado. E quando especifica, é craseado. Isso. Eu tento memorizar da seguinte maneira. Quando, né, eu ainda não tinha o hábito com a crase, eu memorizava assim. Não tem determinante, não tem crase. Tem determinante, tem crase. Então, são coisinhas que a gente vai fazendo o quê? Vai associando, ok? Vamos lá. Retornei à terra dos meus ancestrais. Observe que eu tenho um determinante para a terra, certo? Ah, fui à terra de meus pais. Visitei a terra de minha avó. E aí o que acontece? A palavra terra, quando tem determinante, ela precisa ser craseada. Quando não tem, aí não craseia, ok? Olha os exemplos aqui. Diante da palavra terra, o exemplo não, né? Uma nota que eu sugiro que vocês grifem porque ela é importante.
Diante da palavra terra, como substantivo próprio, com significado de planeta, a Terra, quando significa planeta, ela também pode ocorrer com a crase. Se houver a preposição a como antecedente. De que maneira? A palavra terra com sinônimo de planeta, ela pode acontecer da seguinte maneira aqui, ó. Assistir a um filme em que os alienígenas vinham à Terra. Então, troquem terra por planeta, vai ficar como? Vinham ao planeta. Então, aqui é óbvio que terá crase, tá bom? Isso aqui, por favor, vocês podem grifar tudo. Aí, no número 3, eu peço o seguinte, eu nem vou subir, hein? Olha só. Indique, todo mundo olhando na página 81, atividade 3. Indique em qual das frases a seguir há a ocorrência de crase e reescreva inserindo o acento grave. Então, tentem analisar para mim, eu vou fazer a chamada. Enquanto eu faço a chamada, vocês vão analisar essas 4 orações aí e vão ver quais é que precisam de crase. Só uma que vai precisar. Aí eu quero que vocês me falem, tá bom? Ó, vou começar pelo 7º B hoje. Já acabei de fazer. Tá. Tia, eu acho que é a D. Não tem problema. Não é pra falar, não, ô. Ô, tia, você começou com o 7º B na última aula também. Fazer, ó, biquinho fechado. Hoje são 12, né? Isso. Vamos lá, hein? Amanda está com problema no microfone, mas está aí na aula. Arthur Bauer. Destravem aí para responder presente. Arthur Bauer não. Não veio. Alicia, tá aí? Alicia? Não tá, né? Arthur Matos. Aqui. Cecília? Aqui. Beleza. Davi? Feijão. Ah, eu tô estranhando que eu não te vi hoje, Davi. Feijão é ruim. Diego? Presente. Esther? Presente. Gabriel? Presente. Giovanni? Presente. Gente, eu tô seguindo. Heitor? Eu, arroz com ovo. Luana? E não Luana? é feijão, é vinagrete. Murilo? Prefiro Tô aqui. Murilo? Tô aqui, tia. Ok. Naika? Ô, tia. Tô aqui. Naika mandou mensagem. Joia? Thales? Thales, presente, presente. Beleza. Theo? Theo? Está presente. Ô, tia, pulei eles você, fizeram as Matheus? 20. Eles fizeram as 20. Uma Eu frase pulei você, inteira pra Matheus? botar um acento. Eu acho que sim, porque você falou Luana, depois foi com o Murilo. Ah, tia. desculpa. Tô procurando o Theo aqui. Cadê Theo? Eu acho que a gente podia só botar o acento na letra. Eu dei presente. Tia, Tio, o Theo tá presente. Theo. Ok. Ok. ô tia. Só um minutinho. Pode, pode. Noberto, tá aí hoje? Arthur Tolese. Agora, Oi. 7º A. 7º A. Ana Júlia. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Clara. Ana Clara. Antônio. Ô, Presente. tia, a Ana Clara não conseguiu entrar por causa da internet dela. Beleza, beleza. Arthur Zupelli. Bruna. Bruna tá aí?
Daniel, não assiste. Gabriel. Presente, tia. Ok, meu amor. Gabriela. Gabriela. João Henrique. Eu não sei se foi um negócio. Não sabia se o microfone ia funcionar. Tá, beleza. João Henrique, tá aí? Presente. Beleza, João. Luísa Belisário. Presente. Marcelo. Não. Marcelo tá aí? Marcelo Henrique. Maria Clara tá aí? Presente. Mariana. Tia, tô aqui. Aham. É porque eu vou olhando o chat, às vezes o microfone tá falando, não tá funcionando, alguém me manda. Marina. Presente. Matheus Bissoli. Matheus Bissoli, está aí hoje? Matheus Marcos. Matheus Sutil. Beleza, Matheus. Vitória tá aí. Ian. Eu, tô aqui. Joia. Zaira tá aí? Nicole tá aí? Tô, tia. Ok. Joia. Então, meus amores, falando de crase, foi isso aí que a gente fez hoje. Aí, rapidinho, essa atividade para podermos concluir. Conseguiram fazer a questão Sim. 3? Ótimo. Sim, só não sei. Todo mundo achou a letra D? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos lá. Andei a cavalo. Eu vou só explicar rapidamente aqui. Por que cavalo não tem crase? Porque é masculino. Masculino. Ótimo, arrasaram. Palavra masculina. Explique a ele o porquê de eu não ter ido. A ele. Ele, Masculino. pronome pessoal, Masculino. também masculino. Masculino. Se fosse a ela, também não teria, tá, gente? Porque quando vocês trocam ela por ele, não vira ao. Concordam? Concordo. Isso aí. Conseguimos chegar a tempo. Mais uma vez. Tempo, palavra masculina. E Masculino. aí, como eu disse a vocês, à direita, à esquerda, indica lugar. Então, é advérbio, locução adverbial. Feminina. Certo? Você deve entrar à direita, à esquerda, virar à direita, à esquerda. Tudo isso tem crase. Meus amores, alguma dúvida? Não. Não, Eu o acho que não. portfólio de segunda-feira já vai ser sobre crase, tá? Mas eu vou analisar a questão que vocês me pediram. Deixa eu tentar abrir aqui rapidinho. Vocês estão com tempo aí, rapidinho? Sim. Sim. Tia, fala A pra... moça ainda não tá pronta, então você pode falar, Cíntia. Portfólio, 7º ano, letra E, não é isso que vocês estão com dúvida? Deixa eu Tô com compartilhar dúvida na novamente. questão 5 todo. É a letra E que vocês... A questão número 5, letra E. Não é isso? Eu não Todo tive mundo dúvida em português nenhum. tá todo mundo tendo acesso a ele aí? Sim. Ok, Sim. então vamos lá. Indique o núcleo do sujeito das orações e classifique morfologicamente. Em substantivo, pronome, numeral ou verbo. Eu sabia que poderia haver dúvida nessa questão, por quê? Olha só, o porquê de seu desaparecimento é um mistério. Então, é o verbo. O que é um mistério? O porquê do seu desaparecimento. Nesse caso, gente, toda vez... Aí eu pergunto, qual é o núcleo desse sujeito? Por quê? Esse porquê, junto e com acento. Toda vez que eu tenho esse porquê junto e com acento, ele é substantivo. Observem que ele está acompanhado do artigo o. Estão vendo?
Então, esse porquê aqui, junto e com acento, ele é o único que é substantivo. Se fosse o porquê sem acento e junto, ele seria uma conjunção explicativa. Se fosse o porquê separado para pergunta, eu tenho uma preposição, mas um pronome interrogativo, ou seja, outras classes de palavras. Mas esse aqui, antecedido de artigo, ele é sempre substantivo. Tá bom? Tia, tem problema se eu tiver errado essa? Hã? Tem problema se eu tiver... Você já enviou? Não. Se você não enviou, você acerta. É porque eu fiz no celular, tia. Não tem, uai. Houve dúvida, nós estamos tirando. Além dessa questão, tem mais alguma que houve dúvida? Não. Não? Então, posso encerrar? Posso dar um beijo em vocês? Pode. Beijo. Meus amores, beijos. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Tá bom? E havendo alguma dúvida, vocês podem mandar para o meu telefone que eu retorno assim que possível. Certo? Ok. Beijinhos. Tchau, tia Fernanda. Tchau, tia. Alô, tio.